Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo delas as pragas descritas neste livro. Então aqui João mostra bem claro que ninguém pode aumentar nada, ninguém pode tirar também nada, é o que diz o versículo 19. Então nós não podemos de forma alguma acrescentar nada. A única coisa que nós podemos é obedecê-la. Pois está escrito na palavra de Deus, também em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3. Felizes quem lê este livro, felizes aqueles que ouvem as palavras desta profecia e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Então, queridos radiovintes, amigos que nos ouvem, esta é a palavra de Deus. Feliz o homem que lê, feliz o homem que ouve, feliz as pessoas que guardam as palavras proféticas e obedecem ao que está escrito no livro de Deus, pois está perto o tempo que todas as coisas vão acontecer. Então hoje nós já estamos presenciando, estamos vivenciando tempos em que as coisas estão cada dia piores, acontecimentos que vêm ao nosso encontro que nos deixam pasmos, exemplo de muitas coisas desnecessárias para nós que nós encontramos assim, mas na verdade, conforme Efésios capítulo 4, versículo 29, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos outros. Então, aqui está a palavra. Essa comunidade que nós descrevemos, a igreja como comunidade local, é necessário que nós venhamos nos compreender, viver a palavra de Deus, porque está escrito na palavra que nós temos que amar ao nosso próximo. E quando se trata de comunidade, uma comunidade tem um líder. A igreja, como uma comunidade local, ele tem seu líder. E se tem aquelas pessoas que estão dentro da congregação que não obedecem o seu líder, essa pessoa não está participando da congregação de bom coração. Ou seja, essa pessoa não está de acordo com a palavra do Senhor. O nosso comentário de hoje pretende atear-se à expressão local da igreja como comunidade onde a vida cristã é exercitada pelos fiéis e refletida nas atitudes que revelam o seu compromisso com a vivência da fé. Nada melhor para tanto do que ter como ponto de partida o núcleo da igreja primitiva em Jerusalém. Esta igreja que nós acabamos de observar em Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Uma comunidade que expressa a vivência da fé. A vivência comunitária. Comunidade é uma palavra de origem latina, de cuja raiz se deriva o termo comunhão. Quer dizer, nos traz e trata de um vocábulo com o seguinte significado: é o lado visível da igreja que vivencia em sua forma comunitária a mesma herança apostólica, as mesmas ideias de vida. Isso aí é o lado visível da igreja que vivencia em forma comunitária. Então, também é o grupo que se reúne com o mesmo objetivo de adorar a Deus e tem em comum as mesmas expressões de fé. Também é a expressão da igreja local, com sua forma bíblica de governo e organização inserida no contexto histórico e social. A vida em comunidade também foi uma das características predominantes dos cristãos primitivos, conforme o versículo 46 e também Atos capítulo 4, versículo 32 e outros. Eles frequentemente se reuniam, motivados sempre pela mesma razão: a fé no Cristo ressuscitado. Aleluia. A possibilidade de a pessoa crer no Senhor e viver sua fé solitária, sem partilhar a vida espiritual com outros irmãos, está distante dos postulados neotestamentários, porque
O crente que se submete ao senhorio de Cristo reconhece a necessidade de estar vinculado a uma igreja local, bíblica, em sua comunidade, possa, portanto, expressar livremente a sua fé, conforme Hebreus 10, 24 a 25, que nós não podemos deixar nossa congregação como é costume de alguns. Então, a vivência perseverante, a vivência comunitária da fé experimentada pela igreja primitiva teve caráter perseverante. Eles perseveravam no nosso texto bíblico, não era algo eventual de descompromisso ou descompromissado sem nenhuma responsabilidade. Todos sentiam-se comprometidos em estar junto e partilhar das mesmas experiências espirituais, conforme o versículo 43. Eles vendiam suas propriedades, eles davam aos que tinham necessidade, eles tinham uma comunhão pura, verdadeira, de coração, a sua fé verdadeira em Cristo. Há uma teoria em vigor hoje, meu irmão, que não mais prioriza a frequência assídua dos cultos. As pessoas vêm quando quer, fazem como quer, vivem como querem. Eu sou do tempo que quando um pastor tinha um programa de rádio, os irmãos da igreja todos ouviam, se reuniam naquele horário para ouvir o programa. Era um culto no lar. Hoje nós temos um culto só apenas 3 vezes por semana dentro do templo, e às vezes são pouquíssimas as pessoas que participam, porque já não tem mais prazer de se congregarem. O povo vive de uma forma tão triste, de uma forma tão lamentável, como quem está em cima de um muro, olhando para um lado e olhando para o outro. Não sabe se segue Jesus ou se segue a comunidade, os ensinos de Jesus que formam a comunidade cristã. Segundo essa linha de pensamento que nós temos aqui, é a comunhão com Deus. No entanto, quem desfruta desse relacionamento vertical sente-se necessariamente compelido a manter-se não apenas vinculado a uma comunhão ou a uma comunidade cristã, mas a perseverar vivendo a comunhão com os seus irmãos. Bom é estarmos reunidos no nome do Senhor. Tem a expressão que diz no Salmo 122, versículo 1, que diz a palavra de Deus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que alguns não têm mais essa alegria de ouvir essa palavra, de ouvir esse convite, de ouvir alguém dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Essa vivência apostólica em comunidade está baseada em algum fundamento que é Cristo. O homem que vive hoje na fé, o homem que segue os passos de Jesus, para ele andar conforme o que está escrito, é necessário ele estar participando, efetivado e efetivando o trabalho de Deus, a fé cristã, andando nos caminhos santos do Senhor. Não é o caso, como nós acabamos de escrever, que muitos ainda têm até mesmo aquela palavra de Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. O segundo é a comunhão em si mesma, simbolizada no partir do pão, que mostra aqui a palavra, que será tratada da forma específica no ponto seguinte que nós vamos falar. E o terceiro é a vida de oração. Os cristãos primitivos, até mesmo pelo próprio condicionamento religioso e culturais, eles vinham do judaísmo. Tinham a oração em alta conta. Se cada crente hoje avaliasse com sinceridade esse quesito, é provável, meu irmão, que não consiga uma boa nota. São pouquíssimas as pessoas que têm essa vida de oração. A igreja do mundo ocidental não é um bom exemplo nessa era em que nós vivemos. Orar é uma necessidade, aleluia, tão elementar da vida cristã em comunidade quanto alimentar-se todos os dias. Será que você tem essa prática, esse costume, esse desejo na sua vida de viver uma vida regular, orando ao Senhor na comunidade cristã,
essa comunidade que nós falamos, uma comunidade local, na sua igreja onde você está se congregando, uma comunidade que expressa essa vida cristã, o significado traz, portanto, como já demonstrado aqui, nós observamos, é muito mais do que desfrutar de companheirismo ou de uma vida devocional comum com os demais. Na verdade, é o envolvimento interpessoal no sentido mais profundo, que se alegra, se entusiasma, vibra e se realiza com o progresso espiritual e material de seu irmão, da sua igreja, da sua comunidade. Quantas pessoas já não têm mais esse prazer, meu irmão? Quantas pessoas, até um programa de rádio, ele não tem o prazer de participar, ele não tem o prazer de estar na comunidade participando efetivamente, porque, como eu disse, está em cima do muro. Ele não sabe se vai para um lado ou para o outro. É aquele crente reimundo que está com um pé na igreja e outro no mundo, na expressão daquele grande cantor Jair Pires. Mas também chora, ele sofre e assume as suas dores quando ele está a participar nessa comunidade. Uma comunidade envolvendo-se de uma forma maravilhosa, profunda, que se alegre, se entusiasma, vibra, realiza os progressos espirituais da igreja, traz nele também aquela alegria, aquele choro, ele sofre e assume suas dores, porque nós somos um corpo. Quando alguém se alegra, nós estamos alegres com ele. Quando alguém chora, triste, nós também estamos tristes com ele. Nos momentos mais difíceis da caminhada, a ponto de compartilhar com ele, então, desinteressadamente, em suas necessidades e necessidades pessoais, todavia, tal prática só será possível no seio da vida, em comunidade e não distante dela. Ah, mas eu estou em casa orando. Eles criaram agora esse contexto. Eu fico em casa orando. Aonde eu vou orando. Eu estou dentro da Bíblia. A Bíblia diz, orai sem cessar. Por onde eu ando orando. Amém. Ah, que fosse mesmo. Eu também, onde eu estiver, estou adorando a Deus, porque Deus está presente em todos os lugares. Ah, que fosse mesmo. Então, meus irmãos, os crentes primitivos estavam juntos, se conheciam e se ajudavam mutuamente. Aleluia. No versículo 44, aleluia. O compromisso com a era de tal ordem que nós vivemos hoje, que se dispuseram vender suas propriedades. Será que existe hoje? Naquela época, os recursos aos pés dos apóstolos para a assistência social. Será que alguém está fazendo isso hoje? Será que alguém tem esse coração? Até porque não dá mais para fazer. Está complicado, muito complicado. Se você colocar tudo isso na mão de um ladrão, de um pastor ladrão, ele rouba tudo, leva tudo. E você fica, como um ditado popular, chupando o dedo. É triste, é lamentável. Então, hoje, a igreja do nosso Cristo tem que ter homens verdadeiros, pessoas como líder, represente a igreja de mãos limpas, de coração puro, para poder você confiar. O pior é que quando você encontra alguém que tem a mão limpa e o coração puro, você não confia. Já tem aquele provérbio antigo, gato escaldado tem medo de água fria, não é isso? É óbvio que foi uma experiência específica e espontânea da comunidade cristã de Jerusalém. Transformá-la em legalismo, fazer perder a força, o princípio bíblico que a produziu. Então aí está um povo da época em que vivemos. Contudo, estão implícitos na prática o desprendimento pessoal e o amor ao próximo. Pois aqueles que sabem fazer o bem, disse o apóstolo, e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Está escrito também lá em Filipenses 4, 2 e 4. Quer dizer, você sabe fazer o bem, mas não faz. Você deveria praticar o que é correto, mas não pratica. Você deveria viver a palavra de Deus, mas não vive. Deveria amar sua igreja, seu pastor, mas não faz isso. Por quê? Porque já está tudo corrompido. Um mundo em que nós vivemos. Uma comunidade relevante
no mundo. Relevante pelo compromisso. Finalmente, o que mais chama a atenção na comunidade dos crentes primitivos. Eles caíam na graça de todo o povo. O povo viam aquela obra que aqueles irmãos tinham entre eles e todo mundo achava lindo, maravilhoso, se salvando muitas pessoas durante aquele período. Ou seja, havia relevância em sua vida cristã de tal modo em que sua mensagem penetrava e fazia diferença. Inclusive na cúpula religiosa do judaísmo, lá em Atos capítulo 6, versículo 7. Suas propostas produziam impacto na sociedade e a colocavam em posição de destaque. Dessas relevâncias, quais são elas nos dias atuais? Em primeiro lugar, havia o compromisso de vivenciar a fé. Eles dispunham a estar juntos todos os dias em comunidade, partilhando as experiências da vida cristã. Parte do movimento evangélico no Brasil passa por esse momento crítico, o da falta de relevância e crescente nominalismo, é o que a gente vê, muitas denominações, milhares, à medida que cresce e se distancia dos marcos antigos, incorpora conversões duvidosas e transmite aos filhos de geração que chega à mesma visão do compromisso. Daí o aumento gradual de cristãos nominais como um dado a mais a preocupar a igreja evangélica brasileira em sua comunidade histórica, sua comunidade que era para pregar na sua caminhada histórica, que era para pregar a palavra de Deus. Palavra como ela é, como vivemos, como é para viver o verdadeiro servo de Deus. Então, relevante pela prática. Em segundo lugar, o compromisso gerava a prática que faz a diferença entre a nova religião cristã e o judaísmo formal e legalista. É para fazer a diferença. O povo via que entre os cristãos as propostas não ficavam apenas nos discursos, mas tinham sentido prático na vida de cada um. Hoje é só falácia. O que ensinavam era demonstrado pelo exemplo. A sociedade de Jerusalém foi, ela, literalmente revolucionada. Conforme Atos capítulo 1, versículo 31, a pregação, a palavra de Deus, a comunhão, o partir do pão, o interesse, a convicção, a vontade de um povo que tinha ali de desfrutar das bênçãos de Deus, que era ele um povo explosivo na mensagem do Senhor. Porém, que importância tem falar em salvação se não há interesse de evangelizar? É o que mais acontece. Que valor há em pregar sobre missões se não há saída em orar? Um sadio crente, uma pessoa que tem a vontade de orar, enviar e contribuir, não tem, são poucos. De quem adianta também falar em amor, se a atitude demonstrada em coração egoístas. Nós observamos mais corações egoístas. É um toma lá da cá, me dê 10%, faça isso, traga para cá, traga mais, me dê mais, nunca enche a medida do ter. Pregações que na verdade são fajutas, essas pregações que a gente ouve hoje pela aí. De que vale apregoar a comunhão entre os santos se a prática revela discriminação e preconceitos, meus irmãos? De que serve apregoar solidariedade se não há disposição para socorrer os necessitados? O que adianta? Cada comunidade de fiéis, para ser relevante em sua área de atuação, necessita que a vivência de sua fé corresponda o que diz os ensinos e o que ensina. Só observando que relevante nos resultados, o mais importante, contudo, é que a prática tornava a comunidade cristã de Jerusalém relevante nos resultados. Se não observamos, portanto, o tipo de vida solidária adotada como fruto que era o fator da atração para a sociedade, a palavra do Senhor.
a nova mensagem trazida pelo Evangelho fazia sentido na vida dos ouvintes. Havia também correspondência entre a comunidade que ensinava e vivia. Ela comunicava a palavra, ela ensinava e vivia. Em pouco tempo a sociedade de Jerusalém foi alcançada com a nova doutrina, aleluia, pois os crentes não cessavam de anunciar a Cristo em parte alguma. Hoje, meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Todos os dias havia genuínas conversões em todos os cristãos sociais da população, meu irmão, inclusive entre os líderes religiosos, em todos os lugares. As intervenções sobrenaturais divinas eram tantas que os enfermos, aleluia, eles traziam, e trazidos à presença do Senhor, à presença dos apóstolos, eram curados. Hoje, quem está sendo curado? Só falácia, só pregação fajuta, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Uma comunidade dispersada, uma comunidade que já não é mais uma comunidade local, uma igreja como comunidade local, já não é mais. É uma igreja como comunidade diferenciada, cada um da sua sociedade, na sua posição, no seu egoísmo. Vivemos um mundo assim. A vida em comunidade, no ponto de vista da palavra de Deus, é parte intrínseca da igreja local. Ou seja, ali os seus membros, eles podiam e podem expressar sua fé e dar sentido a ela através do exercício da comunhão bíblica, que há de torná-lo um pouco relevante no compromisso, na prática e nos resultados diante da sociedade. E hoje, como é que vivemos? Uma sociedade que se distancia, uma sociedade, um povo que estão dizendo que são evangélicos e cada dia que se passa vão ficando mais distantes do Senhor. Há uma necessidade de oração, buscar o Senhor enquanto se pode achar, conforme o profeta falou. Invocar enquanto está perto. Mas as pessoas já não buscam, as pessoas já não se interessam em buscar a palavra do Senhor. As pessoas, mesmo dizendo que são evangélicas, que são crentes, dentro de uma igreja, eles não vivem a palavra. Eles vivem, como eu disse, divididos, sem saber o que fazer, porque não tem mais fé, não tem mais evidências, não tem mais cura divina, não tem mais batismo com o Espírito Santo. Acabou, isso aí está acabando. Meu Deus do céu, é da gente chorar, é da gente lamentar, ver a situação de um povo que se distancia do Senhor. As pessoas não buscam o batismo no Espírito Santo, as pessoas não buscam mais a palavra de Deus. Todo mundo, cada um distanciado e se distanciando, cada um buscando para si um ponto de referência conforme é o seu egoísmo. Então, meus irmãos, já chega, vivemos a última mensagem, o último dia praticamente aqui na terra. Ainda há um tempinho, ainda há um segundo. Volte-se para o Senhor. Você que está nos ouvindo, se volte, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, levante a sua mão ao céu, feche os seus olhos, clame a Deus por você, pela sua família. É o que nós precisamos. E procure uma congregação que tenha as características que a gente observa, que seja fundamentada na palavra de Deus, para que você possa congregar até o momento que Jesus vir buscar a sua igreja, que está acontecendo a qualquer momento. Já não tem mais nada para a gente esperar desse mundo, não. Nada, é só mesmo a vinda do Senhor. Então, meu irmão, você vê aí o preço que está as coisas, você está observando um litro de gasolina, quanto é, você está observando quanto é um quilo de carne, você está observando para você pagar uma consulta médica. Ah, meu irmão, está demais. As coisas se elevaram demais. Porque está também afetando a igreja. A igreja já não ora mais como deveria orar, a igreja já não busca o que deveria buscar, o batismo, o reforço de Deus, o dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, não busca esse preenchimento do seu coração, é o que está faltando. Então eu chamo a sua atenção em nome de Jesus, vamos nos unir mais, vamos nos congregar mais. Se lembre que a missão pentecostal, nós nos chamamos os irmãos para se congregar mais e unir mais, com o pensamento de tirar dos irmãos ofertas, não. Sim, que a oferta é necessária para o trabalho de Deus, mas nós nos unimos e buscamos a Deus exatamente para o bem-estar
de nossas vidas, de nossa família, de nossa sociedade, de nosso Brasil e de nosso planeta Terra, porque o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra, tá bom? Então vamos pedir ao Senhor que tenha compaixão de cada um de nós. Oremos para que o Senhor compadeça de cada um de nós que ouvimos essa palavra e possamos nos converter cada dia mais. Soberano Deus e maravilhoso Pai que está no céu, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós levantamos a nossa voz ao teu trono, as nossas mãos, meu Pai, ao teu alto, pedindo em o nome do Senhor Jesus que o Senhor nos socorra, o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, da nossa comunidade cristã, também essa comunidade brasileira e todos nós aqui na terra, porque o Senhor sabe, ó Deus, que precisamos da tua paz, precisamos da tua ajuda, precisamos do teu olhar de misericórdia, da tua mão estendida para suprir nossas necessidades. Quantas famílias com fome, quantas famílias passando necessidade, Pai. A situação se agrava. Senhor, tenha misericórdia de nós, ouça a nossa oração, nos socorra. Em o nome de Jesus, Pai, suplicamos e te agradecendo desde agora e para sempre. Você que ora conosco, meu irmão, diga amém e que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, em o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo.